Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. O número de mortos no conflito entre o grupo armado palestino Hamas e Israel ultrapassou mais de 10 mil. Destes, cerca de 9 mil são palestinos da faixa de Gaza. As informações são do Ministério da Saúde local. Entre os alvos prioritários de Israel estão hospitais, escolas e campos de refugiados, além de bombas que caem às milhares em Gaza. O exército israelense também promove sangrentas incursões por terra. O sistema de saúde em Gaza enfrenta um severo colapso, falta de tudo: comida, água, energia e combustível. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informou que crianças podem, inclusive, já estar morrendo de sede. O Revista dessa semana repercute o genocídio contra o povo palestino e o clima político tenso na Venezuela, que vive dias de acirramento. Mesmo com o acordo eleitoral assinado em Barbados, envolvendo o governo Maduro e a oposição para o pleito do ano que vem. Isso porque a realização de eleições primárias por parte de opositores e a vitória da ultraliberal Maria Corina Machado desencadeou uma série de provocações e trocas de acusações, que envolveu até uma ameaça dos Estados Unidos de retirar os últimos alívios nas sanções contra a indústria petroleira do país. Bastou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que dificilmente cumprirá a meta de zerar o déficit primário no ano que vem para a imprensa tradicional renovar seus ataques ao governo. Na ocasião, Lula afirmou que vai fazer de tudo para cumprir a meta, mas que esta não precisa ser zero. O déficit zero está previsto no arcabouço fiscal, que é a nova regra aprovada neste ano para o controle de despesas governamentais. Essa questão e o plano de privatização da Sabesp pelo governo de Tarcísio de Freitas serão discutidos no programa. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo agendou para a próxima segunda uma audiência pública para debater o projeto da privatização. E pescadores afetados pela seca na região norte vão receber auxílio de R$ 2.640. Medida provisória assinada pelo presidente Lula é destinada aos beneficiários do seguro-defeso. 94 municípios serão alcançados com o pagamento do auxílio. As ações e recursos do governo federal do combate à crise que afeta os estados da região norte já somam mais de 600 milhões de reais. E famílias indígenas Paracanã tiveram que sair temporariamente, com o apoio da FUNAI, de duas aldeias da terra indígena Apireteuá, no sul do Pará. Os indígenas temem retaliações dos invasores em consequência da operação de desintrusão do território indígena, deflagrada pelo governo federal no início de outubro e que continua em andamento sem prazo para acabar. E para finalizar, no nosso momento cultural, vamos falar do legado de Danilo Santos de Miranda para a cultura do Brasil. Sociólogo, filósofo e ex-seminarista, ele dedicou 55 anos de sua vida ao Serviço Social do Comércio, que é o SESC, aqui de São Paulo. E que transformou a entidade ligada ao setor do comércio na maior potência cultural do país. Ele faleceu no final de outubro, aos 80 anos, em São Paulo. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. O número de mortos no conflito entre o grupo armado palestino Hamas e Israel já ultrapassou mais de 10 mil. Destes, cerca de 9 mil são palestinos da faixa de Gaza. As informações são do Ministério da Saúde local. Entre os alvos prioritários de Israel estão hospitais, escolas e campos de refugiados. Além das bombas que caem aos milhares em Gaza, o exército israelense também promove sangrentas incursões por terra. O sistema de saúde em Gaza enfrenta um severo colapso. Falta tudo: comida,
água, energia e combustível. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, informou que crianças já podem estar morrendo de sede, inclusive. Para falar com a gente e repercutir todo esse conflito, a gente conversa agora com a Heloísa Vilela, jornalista que foi correspondente internacional em Nova York e atualmente é comentarista política do ICL Notícias, programa aqui veiculado na TVT. Heloísa Vilela, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Boa tarde, quase, né? Sei lá, não sei mais que horas são, não. Tô ainda no fuso lá de Ramallah. Mas e antes de mais nada, queria te dizer uma coisa. Eu não sou comentarista, eu sou repórter. E é isso que eu fui fazer lá no Oriente Médio, né? A gente comenta as coisas que a gente faz, mas eu sou repórter, jornalista. Heloísa, você esteve recentemente lá no Oriente Médio, mais precisamente na Cisjordânia. Queria que você trouxesse um relato para a gente, porque diferente da cobertura tradicional da mídia aqui no Brasil e também no mundo, tem um lado muito que não dá a realidade do que diz respeito a este conflito. Quando a gente fala não traz a realidade, parece que só tem uma versão de um lado que muito se fala de Israel. Você já cobriu em vários momentos crise lá no Oriente Médio, você esteve lá recentemente. Eu queria que você trouxesse para a gente um relato do que você viu e o que você presenciou lá no Oriente Médio. Então vamos lá, essa foi, na verdade, a minha primeira viagem ao Oriente Médio. Nunca tinha estado na região nem como turista. Eu tenho muita experiência cobrindo eventos nos Estados Unidos, no Canadá, no México, essa região que era a região onde eu mais trabalhava, né? E vi, enfim, cobri coisas muito difíceis, como o 11 de setembro, o furacão Katrina, terremoto no Haiti, por aí vai. E essa cobertura, como você disse, no Brasil e na maior parte do mundo, essa cobertura é toda muito feita a partir do ponto de vista de Israel, porque as empresas mandam seus repórteres para Israel, porque eles dominam o lobby, a narrativa. A gente sabe que o governo de Israel andou pressionando colunistas, redações aqui no Brasil, né, para que maneirassem o tom de quem andava criticando um pouco mais Israel. Então, esse exercício é feito constantemente e o trabalho do governo de Israel junto às mídias do mundo inteiro é constante e tem décadas. E tanto é que eles conseguiram passar para o mundo, criar uma imagem dos palestinos muito negativa. Muito negativa. E eu trabalhei numa empresa onde eu vi, ninguém me contou, eu fui obrigada a tirar do texto que eu ia fazer para ir ao ar uma palavra. Quando eu chamava os palestinos de ativistas ou de manifestantes, eu tinha que botar terrorista. Isso é um exemplo pequeno, mas é nesses pequenos detalhes que vai se construindo uma imagem. E isso a imprensa brasileira fez constantemente. Eu, trabalhando na TV Globo, vi isso, foi ordem da direção da casa, na época do Alicama, eu pessoalmente, que me mandou trocar a palavra que eu estava usando no meu texto, para aí vocês verem a preocupação. O que o ICL fez? O ICL tomou uma decisão clara e muito sólida. Disse, nós vamos, mas nós vamos para a Cisjordânia. Claro que não vamos para Gaza, porque a gente está afim que a Heloísa volte. Mas a gente vai para a Cisjordânia porque é lá que a gente vai poder dar um outro ponto de vista. Como gosta de dizer o Chico Pinheiro, né? Ponto de vista é aquele lugar onde seus pés estão e é a partir dali que você vê a realidade. Então foi o que a gente fez e eu me sinto assim muito recompensada de ter feito isso, porque realmente me deu um conhecimento concreto que eu não teria e que os nossos internautas ou telespectadores, sei lá como é que a gente fala hoje, né? O pessoal que nos assiste teria. E isso foi muito marcante, porque a resposta que eu tive das pessoas foi gigante. Os recados na internet não pararam o tempo todo que eu tive lá, me agradecendo de estar trazendo essa visão que não se tinha. E aí, o que eu vi, né? E o que eu testemunhei? Eu testemunhei uma população massacrada há décadas, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que vocês têm certeza que vocês não viram em lugar nenhum da mídia brasileira. Eu fui ao campo eu estou fazendo um ato falho, toda hora eu falo campo de concentração. Refugiados. Campo de refugiados de Jenin. Que fica em torno da cidade de Jenin. E nesse campo de refugiados eu fui
é ciceroneada por uma pessoa que fez questão de me mostrar tudo que tem nesse lugar e como é que as pessoas vivem. E eu vou dar um exemplo para vocês e a gente pode usar outros depois. Tem um pequeno círculo perto da entrada do campo, onde eles construíram em 2002 ou 2003, se não me engano, uma estátua de um cavalo, feita com sucata de carros e ambulâncias destruídas pelo exército de Israel. Uma delas, uma ambulância do Crescente Vermelho, que eles atingiram e que matou o médico que estava nessa ambulância. Então, junto com um escultor, um artista plástico alemão, crianças desse campo se juntaram e fizeram essa escultura. E um cavalo, porque o cavalo é um símbolo muito forte de liberdade, de altivez. E aí eu tive lá num dia, 3 dias depois os moradores me mandaram as imagens do exército de Israel chegando lá e destruindo, arrancando e levando essa estátua. Então, assim, a gente está falando de uma coisa muito maior, né? Muito mais absurda, dramática, grotesca, inaceitável, que é o genocídio do povo palestino. Mas quando a gente fala, eu pego esse cavalo para dar de exemplo, a gente também está falando da tentativa de destruição do subjetivo do povo palestino, da sua capacidade de expressar através de uma estátua, de uma escultura, o desejo de liberdade. Isso é um assassinato. Isso é um assassinato da subjetividade do povo palestino. Isso é de uma crueldade inacreditável, como também é a notícia que a gente teve hoje, que o governo de Israel decidiu que quem está registrado como morador de Gaza, mas tem a permissão de trabalho em Israel, foi hoje mandado embora de volta para Gaza. Olha o que a gente está falando. Eles foram mandados de volta para Gaza. Na mesma hora, a ideia que me veio, a imagem... Desculpem os judeus que sofreram com o Holocausto, mas a imagem que a gente vê numa hora dessa é o trem indo de volta para a Polônia, para todo mundo ir para o campo de concentração e morrer na câmara de gás. Como assim que eles podem mandar pessoas de volta para um lugar que está passando o que está passando? Mandando para morrer, né? Ou para ser o que sobreviver, ser expulso e morar o resto da vida no Egito. Então, assim, são muitas dimensões, né? Muitos exemplos dessa tragédia. Não é nenhuma tragédia, na tragédia eu acho que é um terremoto. Isso daí é um genocídio mesmo, é uma limpeza étnica, é um processo, é um projeto que está em andamento e que não é de hoje, para exterminar o maior número possível de palestinos e o que sobrar, retirar do território e anexar tanto a faixa de Gaza como a Cisjordânia. Exatamente, Heloísa, você colocar esse processo histórico, por exemplo, fez 75 anos, nesse ano de 2023, o fato de Nakba, que é essa resistência do povo palestino e o ataque genocida que eles já sofrem por todo esse período, digamos assim, são décadas, como você falou, que esse povo vem sido retirado, expulso das suas terras, empurrado para a faixa de Gaza, e agora a gente vê essa movimentação de Israel de também ocupar esse lugar onde, digamos, os palestinos ainda conseguiam sobreviver ali na região. E você comentou sobre a Cisjordânia, o que a gente vem... razoavelmente, de forma muito pontual, ouvindo sobre a região, é que possivelmente há uma possibilidade desse conflito se alastrar para outros países, como a própria Cisjordânia, como o Líbano, a Síria. Eu queria que você pudesse comentar sobre essa possibilidade, o que você sentiu sobre a população da Cisjordânia, sobre esse possível conflito se espraiar para as regiões ali fronteiriças, mas também outros países que não fazem fronteira, como o Irã, também entrar no conflito. Queria te ouvir sobre isso. Vamos lá, antes de mais nada, vamos deixar bem claro como é que é o mapa, né? Porque a Cisjordânia é o mesmo país que a faixa de Gaza. Estamos falando da Palestina, uma coisa só, né? Só que no meio você tem Israel. A faixa de Gaza fica ali numa pontinha, na parte sul, faz fronteira com o Egito e com o mar, né? E a Cisjordânia fica do outro lado de Israel e faz fronteira com a Jordânia.
Então, na Cisjordânia, o que que acontece? Você tem ali também grandes cidades que também têm campos de refugiados em torno delas. Porque quando foi criado o Estado de Israel, mais de 750 mil pessoas foram expulsas de suas casas ou fugiram para dar lugar à formação do Estado de Israel. E essa é a tragédia de formação, né? A tragédia que inaugura esse conflito, que a gente continua vendo hoje. E na Cisjordânia, então, você tem nesses campos de refugiados incursões militares israelenses constantes. E agora, desde que começou essa ofensiva, esse genocídio na faixa de Gaza, elas se tornaram diárias, como o campo de Jenin, que eu mencionei. O campo de Jenin fica na Cisjordânia. Os campos de refugiados em torno de Belém, também ali na Cisjordânia. E eles têm registrado incursões diárias, prisões, assassinatos. Da última vez que eu vi, eram mais de 113 pessoas mortas na Cisjordânia, nesses conflitos com o exército israelense. Então, existe um risco, claro, de que grupos armados como o Hezbollah, e que, eventualmente, tem o apoio do Irã para comprar armas e se financiar, que ele entre, de fato, no conflito com força e que isso provoque, de alguma maneira, a entrada do Irã no conflito. Eu acho que o Irã vai ter o cuidado de sempre dizer que não está fazendo nada disso e fazer como os Estados Unidos sempre fizeram, e continuar armando o Hezbollah sem admitir que faz isso, para que a guerra não recaia sobre ele também, né? Mas eu acho que se a Palestina tem alguma possibilidade, né? Eu acho que são duas coisas que podem dar à Palestina alguma perspectiva. Uma é que esse conflito se agrave mesmo e que outras forças entrem que imponham um sofrimento a Israel militar. Não digo que Israel vai perder uma guerra, mas que sofra muitas baixas, que sinta na pele forte o que está impondo a Gaza. Isso, eu ouvi essa análise do Breno Altman outro dia, fiquei super preocupada, mas eu acho que no fim das contas ele tem toda a razão. E a outra vertente dessa possibilidade de saída é a voz da rua no mundo. Então, saibam todos que estão ouvindo que amanhã é o Dia Internacional de Solidariedade à Palestina. Haverá manifestações pelo mundo inteiro. Aqui em São Paulo tem uma manifestação no MASP, em Washington vai ter uma marcha a Washington, então pessoas do país inteiro, de várias regiões, estão saindo para lá. Eu sei que tem uma organização lá chamada The People's Forum, em Nova York, que organizou caravana, vários ônibus, estão todos lotados. As pessoas que estão querendo ir não arrumaram mais vaga. Me relataram isso, eu falei, pega um carro, junta os amigos e vai do mesmo jeito, porque é a hora da gente, como ser humano, dar um basta para essa situação com uma voz muito forte nas ruas do mundo inteiro. Os palestinos, todos com os quais eu conversei, me disseram, não acredito em governo algum, não espero nada de nenhuma potência, a ONU não vai fazer porcaria nenhuma, porque não faz, porque não consegue tomar nenhuma atitude. Então, dessas forças, a gente não espera nada. A única coisa que pode nos ajudar é a solidariedade da população mundial. É a nossa humanidade, tocar a humanidade de nós que estamos aqui seguros, com teto, com comida, com banho e sem ter, né? A gente tem as nossas guerras aqui, né? A gente tem as comunidades cariocas, dos morros cariocas, sabem muito bem o que é enfrentar a violência policial, mas não se compara. Não se compara, obviamente que não se compara com o genocídio nessa escala que eles estão sofrendo. A gente sofre uma tentativa de extermínio da população preta, pobre, periférica no Brasil, sofre. É a conta-gotas. Eles agora estão enfrentando uma enxurrada. É uma violência em grande escala. E a gente não pode se calar diante do que está acontecendo.
É isso, conversamos com Heloísa Vilela, jornalista que foi correspondente internacional por muito tempo e atualmente é repórter do ICL Notícias. Heloísa, a gente quer te agradecer muito pela sua participação conosco aqui hoje, de trazer todo esse olhar de onde o pé pisa. De fato, como você bem lembrou, Chico Pinheiro fala, isso de fato faz muita diferença, porque é o relato real das pessoas que estão vivenciando, sentindo na pele as consequências desses ataques e desse processo genocida contra os palestinos. Muito obrigada. E não esqueçam, amanhã é Dia Internacional de Solidariedade ao Povo Palestino. Estamos falando de dia 4, estamos gravando, o programa vai ao ar ao sábado, então a Heloísa está se referindo... Programa. Exatamente, a Heloísa está se referindo ao dia 4. Muitíssimo obrigada, abraço. Tchau, tchau. Abraço. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano, segue com o seu plano de privatizar a Sabesp. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é a Alesp, agendou para a próxima semana uma audiência pública para debater o projeto de privatização. Sobre essa questão, nós conversamos agora com o Luiz Cláudio Marcolino, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Deputado Luiz Cláudio Marcolino, prazer recebê-lo no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço, Cosmo, Ana Rosa. Estou aqui à disposição para estar conversando com vocês no dia de hoje. Deputado, vamos falar então deste projeto, desta vontade a qualquer custo do governador Tarcísio de Freitas de privatizar de vez a Sabesp. Aliás, a Sabesp e outras empresas de serviços ele pretende privatizar, mas vamos tocar aqui nesse primeiro momento da Sabesp. Muito repercutiu porque esse projeto chegou em outubro na Alesp, de forma atropelando todo o processo, o rito lá da casa. E agora, nessa segunda-feira, foi convocada uma audiência pública pelo presidente da casa. Queria que o senhor falasse para a gente como é que anda de fato esse processo aí e como o projeto de privatizar a Sabesp chegou e está repercutindo na Alesp. Então, a previsão, Cosmo, é que esse projeto entraria na Assembleia só o ano que vem, né, em fevereiro, né, pelos estudos que vinham sendo realizados, pela reunião que o governador tinha feito com os prefeitos, né, tinha uma previsão apenas para fevereiro do ano que vem. Então, o governador antecipou esse processo, né, de mandar o projeto para a Assembleia Legislativa. Ele colocou um projeto, ele colocou como urgência, então o governador ele incluiu como uma urgência, então nós temos 45 dias a partir do momento que o projeto entra, né, na Assembleia para passar pelas comissões, fazer audiência pública, né, e entrar no processo de votação. Então a previsão é que no começo de dezembro esse projeto está pronto para a ordem do dia para ser discutido, né, pelos 94 deputados na Alesp. Então segunda-feira agora tem uma primeira audiência pública chamada, né, pelo presidente da casa, o André do Prado, mas nós estamos trabalhando também os deputados do PT, PCdoB, PSOL, PDT, né, Rede, né, fazer uma audiência pública também no dia 28. Aí é uma audiência pública também chamada pelos partidos de esquerda na Assembleia Legislativa, e nesse período também, nós estamos em processo de mobilização também, né, junto com os prefeitos, vereadores, mas do ponto de vista legislativo, né, o projeto entra na Assembleia Legislativa, o governador coloca como urgência, quer dizer, para a gente é muito ruim ter que colocar um projeto como urgência, né, da importância que é a Sabesp para o Estado de São Paulo, essa ânsia de querer privatizar, que esse projeto precisa ser debatido com os prefeitos, com os vereadores, com a sociedade civil organizada, né, fazer vários debates dentro da Assembleia, mas quando ele coloca um prazo de urgência, nós estamos falando que no máximo em 45 dias o projeto começa a ser debatido para ser votado na Alesp. Um deputado, o Guilherme Cortes, do PSOL, entrou com um pedido de medida de segurança para interromper esse processo de urgência. O senhor saberia dizer em que pé está isso? E eu aproveito esse momento para fazer uma segunda pergunta aqui, para também que o senhor comentasse como tem repercutido a mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras, não só da Sabesp, mas também do metrô e da CPTM, que fazem um plebiscito popular para conversar com a população sobre esses processos de privatizações. Se o senhor puder comentar esses dois elementos. Não, nós estamos fazendo, na verdade, várias ações jurídicas para tentar, né, brecar o processo da privatização. O mandato de segurança é uma delas, um outro nós fizemos um questionamento ao presidente da casa,
né, como tem uma mudança na Constituição para você poder privatizar a Sabesp, quando você vende uma empresa pública, você tem que alterar a Constituição estadual. Né, e ele mandou um projeto de lei, né, com necessidade de apenas 48 votos, né, com maioria simples para votar na Assembleia. E nosso entendimento que tem que ser, né, uma emenda constitucional, uma alteração, né, na Constituição estadual, e com isso necessitaria de 2/3 dos deputados no momento da votação. Né, estamos debatendo também em relação ao projeto da Sabesp, né, se você muda o controle acionário da Sabesp, ele passa a ser, né, uma empresa privada, não mais uma empresa pública, né, os municípios que fizeram, né, a adesão, né, aos convênios com a Sabesp, né, a Sabesp é obrigada a devolver o serviço para os municípios. Então, sim, estão tendo vários questionamentos jurídicos, né, combinado com isso, nós estamos fazendo audiências públicas, temos rodado o estado de São Paulo inteiro, fazendo audiências públicas na Câmara Municipal, né, do estado de São Paulo. Né, hoje a Sabesp ela opera em 376 municípios no estado de São Paulo, dos 645 municípios que tem, né, no nosso estado. Nós estamos indo em várias câmaras municipais, conversando com os vereadores, com os prefeitos, com a população, e estamos também organizando e participando também do plebiscito. Aí via os movimentos sociais, o movimento sindical. No dia 28, inclusive, está previsto, né, para que seja entregue ao dia da entrega também, né, do resultado do plebiscito. E essa combinação da entrega do plebiscito, né, a ideia é fazer uma grande manifestação também, uma nova paralisação, né, no estado de São Paulo, né, deixando aí o recado, mais uma vez, com o governador. Né, a primeira paralisação que teve com a Sabesp, metrô, CPTM, né, inclusive servidores da USP, né, a população começou, né, prestar atenção no processo de privatização da Sabesp. Até então o pessoal, né, nem imaginava que isso estava acontecendo. Então, quando teve ali a paralisação, né, a população começou a assinar inclusive mais o plebiscito. Tem muito mais gente hoje assinando o plebiscito. Aquela paralisação chamou a atenção, né, da população sobre o que o governo Tarcísio estava fazendo no estado de São Paulo. Então foi uma participação importante, positiva, o plebiscito está sendo muito bem aceito no estado de São Paulo, né, uma mobilização muito forte do movimento sindical e do movimento social também. Então o parlamento, nós estamos acompanhando esse processo também, e aí nos próximos dias deve ter a finalização desse processo e a entrega na LESP. Combinado com isso também, né, nós estamos fazendo um projeto de iniciativa popular também para barrar aqui o processo. Né? Então já está sendo encaminhado para as câmaras municipais, para que o pessoal possa, né, para fazer uma ação civil pública, para poder tentar também barrar a pressão da Sabesp no estado de São Paulo. O senhor falou dessa totalidade de municípios ao qual a Sabesp serve, né, com seus serviços, que chega até a população. Eu vou trazer um exemplo aqui sobre essa questão da mobilização, o quanto a população está se dando conta do papel e do quão importante ter uma empresa pública para cuidar, no caso da água que é servida aqui em São Paulo. A Sabesp também, além da água, também faz saneamento, enfim. No Rio de Janeiro, o serviço de água foi privatizado, a cidade foi privatizada e constantemente a população vem sofrendo lá no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro especificamente, com essa questão depois que o serviço foi privatizado. Não só na qualidade do serviço prestado, da água, mas também da tarifa, que subiu muito, muito alta. O senhor acha que a população, a partir do momento que ela se der conta do quão é importante, o que está em jogo, serviço, qualidade, esse projeto de privatização pode ser enterrado ou pode frear lá na LESP, então, essa ideia do governador Tarcísio de Freitas, deputado? Então, Costa, nós estamos trabalhando, né, na verdade, além desse debate do custo da água, o papel que a água e saneamento básico tem no estado de São Paulo também. Nós tivemos uma audiência pública, né, agora há poucos dias, lá no estado de Lins. Lá nós tínhamos praticamente, dos 15 vereadores, 14 assinaram, né, uma carta contrária, né, à pressão da Sabesp. Por que isso é importante? Na cidade de Lins, ela tem uma superintendência da Sabesp, ela acaba coordenando 85 municípios na região. O lucro da Sabesp, ela está praticamente na Grande São Paulo, quer dizer, o resultado que a Sabesp tem hoje, ela vem principalmente da Grande São Paulo, da capital e da Grande São Paulo. Vamos imaginar, toda essa região da cidade de Lins, são 86 cidades, além da de Lins, lá na superintendência, lá tem 100% de água tratada, 100% do esgoto coletado e 100% do esgoto tratado. Além do trabalho social que a Sabesp tem, né, nas entidades sociais da região. Então ela tem um papel muito importante. Só que é uma região, para a Sabesp, consta como deficitária. Vocês percebem? Quer dizer, para a Sabesp, eu estou falando da cidade de Lins, são várias cidades na região, 85,
Na hora que a Sabesp for privatizada, quem comprar o controle acionário da Sabesp vai olhar para essa região e vai tratar como, né, algo que é uma região, um investimento que dá déficit. Porque quem cobre hoje, né, o investimento da Sabesp para essa região é a capital e a Grande São Paulo. Então, todos os vereadores já entenderam o que pode acontecer, né, a partir do momento que você não tiver mais Sabesp pública, uma Sabesp, né, privatizada. Além disso, hoje muitos empresários procuram as cidades do estado de São Paulo, né, para fazer o investimento da sua indústria a partir da qualidade da água. Vamos pegar uma indústria automobilística, né? Ela escolhe a região onde ela vai se instalar em virtude da qualidade da água. Quando você tem uma indústria da área de alimentação, da área de bebida, né, indústria química, então a água ela determina também o potencial de investimento do setor industrial no estado de São Paulo. Mas um elemento importante em relação à água, né, eu estive, inclusive, esses dias tenho acompanhado bastante debate sobre habitação no estado de São Paulo, tem o projeto Minha Casa Minha Vida, né, o governo do estado tem feito alguns movimentos também em relação à habitação no estado, mas você não pode, muitos municípios, aprovar um empreendimento imobiliário na cidade, se não tiver a regularização da água e do esgoto, saneamento básico, né, o empreendimento não pode ser autorizado, não pode ser aprovado. Imagina um projeto habitacional sendo pensado para o estado de São Paulo, onde a Sabesp está na mão do setor privado. Como é que eu consigo fazer a aprovação de um projeto de habitação? Não consigo. Se precisa regularizar um bairro, né, seja na região do ABC, né, na região do Alto Tietê, na região da Grande São Paulo, quer dizer, qualquer região da cidade na Grande São Paulo que eu queira, de repente, fazer uma regularização fundiária, a Sabesp é muito importante, que só pode ter uma regulação fundiária de um bairro se tiver esgoto tratado, esgoto coletado e tratado. Vocês percebem a importância da Sabesp? Imagine agora na mão de uma empresa privada determinando como é que vai ser o processo. Então, a água, ela determina o potencial de desenvolvimento e crescimento do estado de São Paulo. Dá outro exemplo para vocês aqui, Cosmo, também, importante. Hoje, quando acontece em algumas cidades, vamos pegar ali na região de Atibaia, região de Mariporã, né, mesmo na região de Piracicaba, nós temos ali Hortolândia, né, as barragens. Né, quem controla hoje as barragens no estado de São Paulo é a Sabesp, ou quando tem uma empresa pública municipal. Vou imaginar que, por exemplo, acontece um processo de uma cheia em uma determinada cidade. Né, o prefeito, né, os vereadores, o pessoal que controla ali a barragem, liga, né, hoje para a Sabesp e eles conseguem fazer uma adequação, né, libera um pouco da água, segura a água. Então tem esse controle hoje, né, das barragens no estado de São Paulo. Também quem detém isso é quem faz a gestão da água. Imagina a mão de um gestor privado, inclusive, né, numa empresa, como eles querem fazer com a Sabesp, colocar no mercado de capitais, né, o maior acionista está lá na Inglaterra, está lá na China, né, tá na outra parte do mundo. Com quem você vai falar? Como é que você consegue dialogar? Então a gente tem que entender que a Sabesp, além de aumentar o preço da água, seja para o consumidor final, que somos nós os consumidores, ou para o setor industrial, empresarial, também vai mexer na estrutura da gestão da água, né, do Estado de São Paulo, no desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então é um risco para a gente a aprovação da Sabesp, né, como o Tarcísio colocou essa urgência, né, que a gente já falou, não teria necessidade de colocar uma urgência, né, para fazer um debate de uma empresa tão importante como essa, ele colocou, né, e tem outros interesses que não é só, né, a preocupação com a população da cidade de São Paulo, do Estado. Deputado, a gente tem um minuto final aqui para conversar. Eu não posso deixar de comentar com o senhor sobre o pedido de emenda à Constituição do governo Tarcísio de Freitas, que diminuiria o investimento do Estado de São Paulo em educação de 30% para 25%. Isso, basicamente, ali envolveria uma cifra de mais ou menos 9 bilhões de reais. Gostaria de ouvir o senhor sobre essa proposta do governador e quais seriam as consequências. Ana, primeiro, não seria necessário fazer mudança na Constituição, tirando dinheiro da educação, passando para a saúde, como que eles colocam lá. Não é, ele não vai fazer. Se ele fizesse apenas uma adequação, né, nas desonerações fiscais que o governo fez, né, nos últimos anos, nós estamos falando de bilhões de reais que poderia ser revertido para o cofre do Estado. Esse ano, a maioria dos municípios não vai fechar a sua conta, né, em virtude da queda da arrecadação do ICMS, do IPVA, em virtude da desoneração. O governo podia fazer uma adequação, né, garantir o recurso para a educação, porque quando você mexe na estrutura da educação, não é só na educação básica. Nós estamos falando da ciência,
da pesquisa, das universidades, porque hoje o governo do Estado de São Paulo tem 30%, né, do orçamento para a educação, porque está incluso também as universidades, os institutos de pesquisa, né, então por isso que é 30%. Então, de novo, é um governador que não conhece o Estado de São Paulo, né, quer fazer uma adequação, seja vendendo a Sabesp, a CPTM, o metrô, e agora tirar recursos da educação porque não conhece de fato, né, o nosso Estado. Então, a bancada do PT, do PSOL, do PV, do PCdoB, do PDT, né, tem feito lá uma oposição permanente ao PSB também na Assembleia Legislativa, e não será diferente nem no projeto da educação, que tira o recurso, né, do orçamento da educação, segundo ele, que é para passar para a saúde, não vai ser para passar para a saúde, e também agora quer privatizar uma empresa tão importante como a Sabesp. A Sabesp é um patrimônio do povo do Estado de São Paulo, vamos fazer de tudo para que ela não seja privatizada. Vai ter audiência pública agora, na próxima semana, segunda-feira, às 14h30, é importante a participação da população do Estado de São Paulo, mas também participe durante todo o mês de novembro, que vai ser um mês quente lá na Assembleia Legislativa. Tá certo, perfeito. Conversamos com Cláudio Marcolino, que é deputado estadual pelo PT, e falamos aqui sobre os planos e organizações do governo Tarcísio de Freitas sobre a empresa Sabesp e toda a mobilização também que tem sido feita na Alespre para barrar o projeto. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a disposição, Ana. Cosmo, estou sempre à disposição de vocês. Abraço. Abraço. Bastou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizar que dificilmente vai cumprir a meta de zerar o déficit primário no ano que vem para a imprensa tradicional renovar seus ataques ao governo. Na ocasião, Lula afirmou que vai fazer de tudo para cumprir a meta, mas que esta não precisa ser zero. O déficit zero está previsto no arcabouço fiscal, nova regra aprovada neste ano para o controle de despesas governamentais. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Paulo Bernardi, que foi ministro do Planejamento no primeiro governo Lula. Ministro Paulo Bernardi, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação também falar com vocês. Vamos fazer o seguinte, antes do nosso bate-papo desse assunto tão importante, a gente vai passar um vídeo rapidinho aqui e a gente já começa o nosso bate-papo. Pode ser, ministro? Pode ser. Maravilha. Vamos lá, gente. Hoje foi anunciado que uma nova crise está chegando ao Brasil. Essa fala, no mínimo preocupante, seria do próprio presidente Lula. Uma declaração dele fez a bolsa cair, o dólar subir. E a Folha de São Paulo soltou uma manchete explicando tudo. Lula sabota o país. O que foi que ele disse? Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade dele, da minha disposição, mas queria dizer para vocês que dificilmente chegaremos à meta fiscal. Ou seja, nesse ano talvez o governo não vai arrecadar tanto quanto investiu. É preocupante, acende um alarme na cabeça das pessoas, só que a parte que ninguém conta e ninguém faz questão de contar é que um dos maiores gastos desses aí, né, que entra nessa conta, foi o novo Plano Safra. O governo anterior, que apoiava o agro, disponibilizou 200 bilhões para o tal homem do campo. O atual disponibilizou 436, mais que o dobro. E como resultado, o Brasil superou os Estados Unidos em exportação de milho, está superando em algodão, derrubando uma hegemonia americana de quase um século. Quando aparece no jornal o William Bonner falando com cara de mamão macho que o PIB subiu puxado pelo agro, não é que um alienígena desceu na Terra e ensinou uma técnica para o agro produzir mais. É investimento público. Dobrou os investimentos e agora está dobrando os resultados. O novo Bolsa Família foi anunciado, dobrou os gastos públicos em cima disso. Resultado, Banco Mundial divulgou que o Brasil teve 3 milhões de famílias fora da pobreza só nesse ano, graças ao novo Bolsa Família. FMI, Fundo Monetário Internacional, divulgou que o Brasil se tornou a 9ª economia do mundo, né? Tá caminhando para isso, passando o Canadá, e a gente já está encostado ali na Itália. A Renault vai investir 1,6 bilhão, quase 2, para abrir uma fábrica em Curitiba e produzir um carro só aqui para o Brasil, o Cardian. Tem uma imagem na tela, um modelo até bonito. O Desenrola limpou 8 milhões de nomes negativados, dívidas de até 20 mil reais, pessoas que agora voltaram a consumir. Tudo isso aqui é gasto, é tudo prejuízo para as contas públicas. Aí a mídia fala que o maior problema do Brasil é reeleição. O presidente só faz para ser reeleito, nunca tem um projeto a longo prazo. Aí começa a investir, se sujeita a esses números, essas
estatísticas, a mídia fala que ele está sabotando. O próprio Paulo Guedes, o ministro da Economia do governo anterior, que eles citam nessa reportagem da Folha, ele disse no meio do ano passado que o Brasil só entraria no azul em 2025 ou 2026, se o mito fosse reeleito. Quer dizer, a gente já está entrando no azul agora em 2023 e a mídia fala que é uma sabotagem e ainda usa o Guedes como referência. O Tribunal de Contas da União, o TCU, divulgou que os gastos do Bolsonaro para a campanha eleitoral superou 300 bilhões de reais, dando 2 mil para caminhoneiro, para taxista, para ganhar voto depois, Auxílio Brasil para um monte de gente que não precisava, e o teto de gastos foi furado 5 vezes. Para a Folha, isso não é uma sabotagem, né? Agora, as agências de risco, que fazem um rating para o mercado internacional, colocaram a nossa nota em alta pela primeira vez desde 2008. Sabe qual é a pior parte? E eu fiz questão de deixar aqui para o final. Esse suposto déficit, que agora a economia vai acabar por isso, né? Toda a imprensa só está falando desse assunto, a boiada virou especialista em economia. Depois de todos os investimentos, e o Guedes já estava falando, a gente já está em 0,25% a 0,5% apenas, é quase nada. E fizeram todo esse barulho à toa, né? E contra qualquer questionamento da boiada que nem sabe o que significa déficit no dicionário, o fato não mente. O fato é fato. Menor taxa de desemprego desde 2014. Maior massa salarial da história. Primeiro aumento do salário mínimo depois de 6 anos. Ranking mundial da balança comercial. Novo Bolsa Família. Minha Casa Minha Vida com parcelas grátis. Maior número de empregos com carteira assinada nos últimos 8 anos. Mais de 3 milhões de famílias fora da pobreza. Banco Mundial. Novo Plano Safra para o agro. Maior da história. Maior acordo comercial da história com a China. Novas montadoras chinesas e europeias produzindo aqui e exportando para a América Latina. Queda da taxa Selic. Desenrola quitando dívidas de até 20 mil reais. 8 milhões de nomes saindo do negativo, crédito recorde do BNDES para empresas, crédito recorde para micro e pequenas empresas, novo Mais Médicos com o dobro de profissionais, aumento das bolsas de doutorado, aumento das bolsas de pesquisa CNPq, elevação da nota de crédito internacional, primeira vez desde 2008, média de 13% de queda das carnes, até 40% de alimentos, mais de 35% de queda do preço de óleo de cozinha, reforma tributária, primeira vez em 30 anos, fim do teto de gastos. E para quem quiser duvidar, eu faço um desafio valendo dinheiro. É só entrar em contato comigo, a gente faz um contrato, eu assino, você também, a gente posta 5 mil ou 10 mil reais se quiser. Eu provo que todos esses dados foram tirados do IBGE, PNAD, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional e outros veículos de imprensa. Esses aí eu lembro de cabeça, tá? Ainda dá para aumentar e muito essa lista em 9 meses de mandato. Só não vale chorar, tá bom? Não vale chorar. O Brasil vai dar certo, apesar da torcida contra. Pois é, ministro, a gente acompanha esse vídeo que vem sendo viralizado aí na internet de forma muito didática, né? Um influencer vem falando o que exatamente está em jogo e o que a imprensa tradicional vem falando, né? Queria lhe ouvir, ministro, de fato, há motivo para tanta gritaria da imprensa tradicional em referente a essa fala do presidente Lula? Olha, eu vi o vídeo que você está falando. Brilhante, muito bom. Até brinquei com o Isaac, que é o produtor aí do programa. Falei, não sei se vocês podem usar esse vídeo. Esse menino deve ser menor de idade, né? Porque, claro, brincadeira de velho com um garoto mais novo, mas ele fala muito bem, brilhante. Eu acho que essa gritaria da mídia é uma unanimidade, né? Todo mundo é a favor de manter. Eles são a favor do juro alto, são a favor dos investidores ganharem muito dinheiro com o juro do governo e, de preferência, que não tenha investimento, que se corte os programas sociais. E isso fica visível, é quase unânime. 99% das pessoas que falam nas televisões, que escrevem nos jornais, tem esse tipo de posição. O que eu falei na semana passada, a gente teve um debate num grupo aí de WhatsApp. Disse, olha, o Haddad está fazendo um belíssimo trabalho. E nós temos que entender o seguinte, o papel do ministro da Fazenda é esse mesmo. O ministro da Fazenda tem que falar e jogar duramente a favor do equilíbrio das contas públicas, né? Se ele falar, olha, eu estou com dinheiro sobrando e precisamos gastar mais, é evidente que ninguém vai controlar isso. Por outro lado, o presidente da República
que tem a legitimidade do voto, é a pessoa que está exercendo um poder em nome do povo que votou nele, tem compromissos. E o Lula, na campanha, já dizia: não vou aceitar esse teto de gastos, que na época era pior ainda do que a situação que nós temos hoje. Não vou aceitar esse teto de gastos, nós vamos ter que mudar isso, e eu vou ter compromisso em retomar os investimentos públicos e em garantir programas sociais, a retomada dos programas sociais, programas que foram zerados praticamente, o apoio à agricultura familiar, Minha Casa Minha Vida, o programa Mais Médico, que foi reduzido a menos da metade, várias e várias áreas de saúde, de educação, as bolsas de pesquisa e bolsa de educação que ficaram congeladas durante 6 ou 7 anos. Então, e o que nós estamos assistindo é o seguinte: a gente vê no Congresso o presidente da Câmara e o presidente do Senado falando a favor de equilíbrio fiscal, falando a favor de contas equilibradas, tudo que o mercado gosta de ouvir, eles falam. Só que, ao mesmo tempo, criam mais despesa, querem mais emendas para ser executada, e quando o governo diz, como o ministro Fernando Haddad está dizendo, olha, nós precisamos recuperar a receita que foi perdida por problemas aí de legislação que foram feitos. É o caso de grandes empresas que receberam subvenções em cima do ICMS e agora eles não aprovam. Quer dizer, então, quando é para aprovar um pouquinho a mais de receita para o governo, eles não aceitam, acham que tem que gastar mais e ficam falando que o governo tem que fazer equilíbrio. Isso é brincadeira um negócio desse. Claro que não é sério. Então, o Lula, nosso presidente, está olhando e está vendo o seguinte: o que vai acontecer? Ele fala em déficit zero, aprova o orçamento, não vão aprovar a receita que eu preciso. Quando chegar em fevereiro, o Haddad vai lá e vai falar para o Lula: olha, nós não temos condição de executar tal programa, nós não temos condição de fazer tudo isso porque vai precisar contingenciar 150 bilhões. Isso sempre acontece, o governo sempre é assim. Porque, repetindo, o ministro da Fazenda tem a obrigação de falar isso. Então, o Lula já pôs o pé na porta e falou: olha, déficit zero, tudo bem, mas se não for para cortar as obras, se não for para cortar os programas sociais, né, vamos resolver do lado da receita, ou então vamos mudar a meta, que é uma forma humana de ver a coisa, uma forma correta de ver a coisa. É olhar para as pessoas, é olhar para as necessidades do país, e não olhar só para os interesses de quem ganha dinheiro com juro, sabendo que o nosso os juros do Banco Central hoje são os maiores do mundo. Né? E só para encerrar, que vocês também querem falar, você veja o seguinte: a semana passada essa semana, aliás, antes do feriado, teve reunião do Banco Central, o Banco Central se reúne lá pomposamente, diz que o governo tem que manter a meta de superávit, que não sei o quê, déficit zero e etc., e no intervalo foram lá apoiar a Assembleia dos Servidores que queria aumento salarial. Quer dizer, o Copom, além de ser a favor do arroxo fiscal, é a favor eles são sindicalistas, eles foram lá discutir como é que faz para aumentar o salário. Mas quando aumenta o salário do pessoal do Banco Central, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque se é justo ou não. Aumenta o salário do Banco Central, tem que aumentar na Fazenda, tem que aumentar no planejamento, tem que aumentar na AGU, ou seja, então nós estamos falando de alguns bilhões aí que não está nessa conta do déficit zero. Eu achei uma demagogia, assim, um deslize imperdoável. Como é que você é a favor de déficit zero e vai fazer assembleia para aumentar salário? Quer dizer, vou ficar bonzinho, vou fazer política aqui em cima dessa questão? Acho que nós temos que abrir o olho com essa discussão. E aí eu gostaria de ouvi-lo também, ouvir o senhor, sobre um outro aspecto. A economia não é só um elemento ou um dado em específico. Se a gente está falando de meta zero, a gente não está falando de toda a economia do país. Há uma perspectiva de que o PIB alcance um crescimento de 3%. Há uma avaliação, inclusive, do próprio mercado financeiro, de banqueiros, de que o crescimento está favorável, de que os bons ventos voltam a correr aqui no país. Não seria, assim, uma displicência com esse dado sobre o crescimento e sobre o PIB, olhar só para a meta zero e falar só dela? Ana Rosa, você tocou num ponto fundamental que eu devia ter falado também, né? Porque eu acho que a condução da economia está indo muito bem. Vai bater em 3% de crescimento. O desemprego
está em menos de 8%, 7,7%. O número de pessoas empregadas está batendo em 100 milhões de pessoas. As coisas estão andando bem na economia brasileira, né? Contra todos os prognósticos do mercado. O mercado dizia que não, que ia ser 0,8%, que não sei o quê. Eles, na verdade, estavam torcendo contra. Vamos ser sinceros, o mercado financeiro torceu descaradamente para o Bolsonaro na eleição de 2022, votou no Bolsonaro, né? Eles toleram o fato de ter um governo do PT, eles acham que o Haddad é um mal menor, tudo bem, deixa esse Haddad aí e tal, mas eles não gostam e torceram contra. Todas as estimativas do mercado estavam erradas, todos. É impressionante, porque eles não fazem conta para valer, até porque tem gente competente ali, não são incompetentes. Eles são torcedores, eles fazem conta distorcida para tentar derrubar o governo da credibilidade pública. E, ministro, outra questão também que ainda no que diz respeito a esta velha falácia da mídia tradicional, engraçado que quando se fala em crescimento com responsabilidade social, né, sempre vem essas críticas exacerbadas. Por exemplo, a Folha de São Paulo com a manchete de que Lula sabota o Brasil. Mas aí se esquece exatamente que para tudo isso o crescimento tem que vir acompanhado de desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, controle da inflação, crescimento, número de empregos, mas em nenhum momento eles falam dessa questão. Parece que vive em outra realidade ou seria demais falar essa expressão, ministro? Eles não estão nem aí, vamos ser sinceros, não estão nem aí para o povo, né? Não estão preocupados. Você veja o seguinte, no governo Bolsonaro, a situação estava tão ruim que a população tinha que fazer fila para comprar osso nos mercados. Tinha que comprar. Esse ano a carne baixou o preço, as pessoas aumentou muito o consumo de carne no Brasil, e eu estou achando que vai continuar aumentando. As pessoas, o salário aumentou, o ganho de salário aumentou, o número de empregados aumentou, então as pessoas tendem a consumir, que é uma coisa justa, até porque todos têm o direito de ter acesso a esses bens e a esses produtos. Mas o mercado achava que o tempo da fila do osso estava bom, entendeu? Porque eles estavam ganhando o juro deles, e é o único objetivo deles. Na verdade, eles estão preocupados, é o seguinte: quanto o governo vai economizar para pagar a dívida com esses juros que, repito, são os maiores do planeta. Eu acho que eu falei desse negócio do Copom lá se reunir depois, e eu acho que o Brasil é o único país da galáxia que o presidente do Banco Central passa o ano inteiro falando em cortar gastos e depois vai para uma assembleia fazer discurso contra o governo para protestar pelo aumento de salário, né? Repetindo, não, nada contra o aumento de salário, se tiver condição tem que dar. Agora, para de demagogia, para de fazer leviandade, né? Eu acho que não pode ser desse jeito. Aí, nesse mesmo caminho, do processo, digamos, da leviandade com as informações, parece que ao tratar desse elemento e criticar o governo, a imprensa esqueceu do histórico. O Samuel Borelli, que é esse influenciador que a gente passou o vídeo antes da nossa conversa, é um influenciador que traz muitos dados, ele traz elementos, ele não faz uma abordagem simplesmente pessoal ou uma análise personalista, né? Ele traz dados e ele, inclusive, salientou a questão de que, no processo eleitoral, o Paulo Guedes, antigo ministro da Economia, já dizia que o crescimento só viria daqui uns 2 anos, lá em 2025. Então, quer dizer, a imprensa esquece que as coisas são um processo, tem histórico, olham só para um dado isolado. É esse tipo de análise que a gente pode esperar sempre dessa imprensa? Lamentavelmente é. Mas eles não esquecem, não, eles fingem que esquecem, porque esses dados são aí, estão aí. Os nossos jornalistas são muito competentes, são muito bons para fazer isso. Com certeza eles sabem todos esses dados que nós estamos fazendo. O problema é que a mídia é cooptada, a mídia inteirinha está a favor. Quer dizer, você pega questões assim que acontecem no mundo, no Brasil, você ouve o que falam nas televisões, o que falam nas rádios, o que escrevem nos jornais,
é quase unânime sempre. Sempre. Eles têm uma unanimidade e aí você... É difícil combater isso, mas eu acho que a gente tem que ter claro que eles são muito competentes e sabem os números, sabe? Não é que não, eles estão engajados, é diferente. Hoje eu estava vendo o jornal falando da questão da polêmica entre o Haddad e os outros ministros, e aí estavam falando o seguinte, Não, eu estava falando, é um monte de fofoca, não é baseado em fatos, é um monte de fofoca absolutamente engajada na discussão, que fica até difícil você acompanhar o que está acontecendo. Enfim, eu vi agora, estava vendo aqui, estava olhando aqui no celular, que estava tendo aquela reunião do Lula com os ministros. E aí o Lula falou alguma coisa lá dizendo o seguinte, que para a Fazenda, dinheiro bom é no Tesouro. Para a presidência, dinheiro bom é em obra. Quer dizer, eu continuo achando, cada um tem que ter o seu papel. Né? Eu repito, acho que o Haddad está fazendo um excelente trabalho, e é o trabalho, ele não pode se deixar enganar e achar, não, vai dar essa receita, vai dar déficit zero e chegar no começo do ano e dizer para o Lula, olha, lamentavelmente falhou na receita e nós vamos ter que contingenciar. E o Lula, que tem alguma experiência já, né, nessa história, não é uma pessoa iniciante, ele já percebeu, falou, vai chegar em janeiro, fevereiro, vão dizer, olha, não deu a receita, nós temos que cortar. Ele falou, não, eu não vou cortar, vamos mudar logo essa meta, se for preciso, ou então o Congresso aprova a receita que precisa aprovar, e aí você tem um déficit zero, mas com a manutenção dos programas sociais e dos investimentos. Eu acho que é por aí. Perfeito. Conversamos com Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento do governo Lula, e falamos aqui sobre a economia e a repercussão que a imprensa, a mídia corporativa vem fazendo do atual governo Lula. Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Falou, Ana Rosa. Falou, Cosmo. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Venezuela vive dias de acirramento e clima político tenso, mesmo com acordo eleitoral assinado em Barbados, envolvendo o governo Maduro e a oposição para o pleito do ano que vem. Isso porque a realização de eleições primárias por parte de opositores e a vitória da ultraliberal Maria Corina Machado desencadeou uma série de provocações e trocas de acusações, que envolveu até uma ameaça dos Estados Unidos de retirar os últimos alívios nas sanções contra a indústria petroleira do país. Para falar com a gente sobre o clima político na Venezuela, nós conversamos agora com o Lucas Stanislau, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fato lá em Caracas, na Venezuela. Lucas Stanislau, tudo bem? Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, Cosmo, Ana. Olá a todos que nos acompanham. Prazer grande estar aqui. Obrigado pelo convite. Lucas, vamos falar então desse momento vivido aí na Venezuela. Existia a sinalização dos Estados Unidos, vinha aliviando aí as sanções contra a indústria petroleira do país, para melhorar a situação. Mas aí, depois dessas primárias envolvendo a oposição, mudou tudo, embolou, está um clima tenso, Estados Unidos ameaçando não aliviar mais essas sanções. Queria que você trouxesse para a gente aí como é que está o clima na Venezuela no atual momento. Pois é, depois da assinatura do acordo que rolou em Bridgetown, capital de Barbados, né, entre governo e oposição, no dia 17 de outubro, a gente viveu alguns dias de otimismo no país, né? A gente teve essa concordância, essa harmonia entre governo e oposição, que vinham tentando voltar à mesa de diálogo já há alguns meses, mas sem consenso. Esse acordo criou um clima de paz momentânea entre as partes, né, e um clima de harmonia política no país. Ali se concordou em realizar eleições presidenciais no segundo semestre de 2024, com algumas regras ali já estipuladas, mais ou menos já o que diz a Constituição, mas com a anuência de ambas as partes. E logo depois o anunciou
o alívio de algumas sanções, né, ainda que temporariamente, por 6 meses, mas na prática isso significaria o retorno da Venezuela ao mercado internacional de petróleo, que é importantíssimo para a economia do país, para voltar a recuperar a PIB, sair da recessão, encerrar a hiperinflação, enfim, tudo isso que a Venezuela precisa. Só que isso durou pouco, né? No domingo 22 de outubro, a oposição às urnas, de maneira independente, recusando o Conselho Nacional Eleitoral, que foi oferecido. Então, isso na prática significou o quê? A ausência de urnas eletrônicas do CNE, a ausência de auditoria na apuração, a ausência, enfim, de todos os mecanismos técnicos que a gente tem no Brasil, seria o nosso TSE, né? Basicamente uma consulta independente que eles fizeram, e aí começou uma contradição, uma disputa pelo futuro desse processo, né? O governo acusou a oposição justamente porque não há maneira de auditar esse processo de maneira independente, né? A organização ficou toda a cargo da oposição, e aí um elemento que trouxe também mais instabilidade para o processo foi a vitória da ultraliberal Maria Corina Machado, que está, segundo a Justiça, inabilitada de ocupar cargos públicos. A vitória da Corina Machado praticamente significa que a oposição vai escolher uma candidata à presidência da República que não pode assumir cargos públicos, o que cria, de fato, uma instabilidade no cenário, tanto para a oposição quanto para o governo. Aproveitando que a gente falou um pouco do bloqueio econômico, queria te escutar, Lucas, sobre a possível intervenção ou até ação direta dos Estados Unidos nesse processo eleitoral, como que isso vem sendo observado, o que dá para se falar já, e se a população venezuelana tem acompanhado esse processo, tem observado essa movimentação. Pois é, Ana, de maneira geral, a população venezuelana quer o fim do bloqueio. Segundo a maioria de pesquisas, enfim, institutos de pesquisa, né, e que fazem consultas da população, a maioria dos venezuelanos querem o fim do bloqueio, é algo entre 80% a quase 90% da população que pede o fim do bloqueio. Por parte de Washington, tem duas alternativas, né? Manter uma narrativa ideológica de apoio a essa oposição mais extremista de direita, né? Que vinha sendo representada pelo Juan Guaidó, que agora já é meio carta fora do baralho, e analistas apontam que a Corina Machado deve assumir esse papel de liderança dessa oposição extremista. E, por outro lado, os Estados Unidos também precisam do petróleo venezuelano, né? Então tem esse caráter mais pragmático nas negociações. Até por isso que o presidente Joe Biden abriu uma linha de negociação direta com o presidente Maduro, não mais pela oposição. Então, a oposição perdeu muita força política de barganha nesse processo. Questões práticas dos Estados Unidos, que vivem, a gente sabe, uma crise energética, né? E ano que vem também é ano eleitoral nos Estados Unidos. Então, o presidente Biden está de apoio de eleitores venezuelanos e também em melhorar a crise interna dos Estados Unidos, questão de inflação, combustível, ele precisa disso para poder ser reeleito, né? Agora, Lucas, você tocou nessa questão do Guaidó, né? Que você falou praticamente carta fora do baralho. Como é que foi depois daquele turbilhão todo, aquela loucura, pedir apoio internacional? Ele praticamente acabou com a carreira política dele, não acabou? Como é que está o clima vivenciado aí, já pensando no pleito eleitoral do ano que vem? Porque nas primárias agora da oposição vem essa ultraliberal, Guaidó fora do baralho, o clima especificamente, governo, oposição, como é que está lidando? Pois é, Cosmo, o Guaidó ele tem uma trajetória política muito inusitada, porque ele nunca foi uma personalidade muito grande, nem no meio opositor. Ele participou de uma eleição só na vida dele, foi eleito deputado para o Parlamento Nacional, uma vez só, com um pouco mais de 20 mil votos, então nem é uma votação expressiva, e acabou que assumiu essa figura inventada, completamente fake, a gente fala, né, do governo interino, gente autoproclamado, que foi apoiado pelo ex-presidente Donald Trump, por isso ele surgiu como uma personalidade internacional, mas dentro da Venezuela ele nunca teve essa projeção toda. Figuras de fato que têm uma projeção na direita, Leopoldo López, ex-prefeito de Chacao, é uma pessoa das mais extremistas da direita venezuelana, que hoje se diz exilado, né, na Espanha, foragido do país porque estava preso
manifestações violentas. E, de fato, quem sobe o jogo todo é Maria Corina Machado, uma velha conhecida da direita venezuelana, ela que tem uma trajetória política reconhecida dentro do campo conservador da Venezuela, a golpe de 2002 contra o ex-presidente Hugo Chávez, assinou que fechou o Congresso, fechou a STF, suspendeu garantias legais durante esse golpe. Mais para frente, foi acusada de receber apoio financeiro dos Estados Unidos para fundar uma ONG e pedir referendos revogatórios constantes contra Chávez. Também foi uma das principais organizadoras dos protestos violentos de 2014 e 2017, que forçaram a saída de Maduro do poder e fracassaram, como a gente sabe. Então, a Machado ela é uma figura mais tradicional da direita venezuelana e parece que agora ela quer forçar a voz dela diante da justiça eleitoral, mas vai ser uma judicial e a gente não sabe qual o papel que Washington pode ter, de pressionar o governo Maduro para aceitar a habilitação dela ou manter essa Machado inabilitada e escolher eventualmente outra figura para representar esse campo. Fato é que, de acordo com a justiça venezuelana, de acordo com as leis venezuelanas, Maria Corina Machado, desde 2015, não pode assumir nenhum cargo pelos próximos 15 anos. E, Lucas, a gente está com uma certa instabilidade na sua internet, mas a gente está conseguindo te entender. Vou fazer uma última pergunta, então, ainda sobre esse processo eleitoral que deve acontecer no ano que vem, sobre o apoio, aí sim, um apoio institucional dos países vizinhos aqui da América Latina ao país, ao processo democrático dentro da Venezuela, incluindo o Brasil. Queria que você comentasse um pouco essa relação internacional para além dos Estados Unidos que a gente já comentou. Não, sem dúvidas, Ana, vai ser muito importante a gente trazer um pouco de estabilidade para a Venezuela, né? Em 2018, quando ocorreram as últimas eleições presidenciais, o atual presidente Nicolás Maduro saiu vencedor e a eleição não foi reconhecida por uma série de países, tanto os vizinhos, como o Brasil na época de Bolsonaro, a Colômbia na época de Ivan Duque, quanto os Estados Unidos e a maioria dos países europeus também. Isso trouxe uma era de instabilidade para a Venezuela e, enfim, não interessa nem ao continente, muito menos ao hemisfério ocidental, um país da importância energética e geopolítica como é a Venezuela, vivendo um cenário instável, né? É interessante para todo mundo que a Venezuela passe por um período, uma fase mais estável politicamente. Então, esse apoio regional vai ser muito importante, a gente tem que ficar de olho como é que Washington vai reagir. Eu acho que a tendência é que Washington queira que a Venezuela se estabilize para poder estabilizar o mercado petroleiro internacional. E muito importante também, Ana, no acordo que foi assinado em Barbados, ali está previsto o acompanhamento de organismos internacionais para observar as eleições presidenciais. Então, Centro Carter já está definido, observação da ONU e missão da União Europeia também. Isso deve trazer certa estabilidade tanto para a eleição quanto para o pós-eleição, né, para o respeito dos resultados que saiam das urnas. E a gente teve um pouco mais de estabilidade com a sua internet agora e conseguimos te ouvir perfeitamente. E a gente agradece ao Lucas Stanislau, que é jornalista e correspondente do Brasil de Fatos em Caracas, e conversou conosco sobre o atual contexto político do país. Lucas, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Obrigado a vocês, um abraço a todos. Abraço. Pescadores afetados pela seca na região norte vão receber auxílio de R$ 2.640. A medida provisória assinada pelo presidente Lula é destinada aos beneficiários do seguro-defeso. Ao todo, 94 municípios serão alcançados com o pagamento deste auxílio. As ações e recursos do governo federal de combate à crise que afeta estados da região norte já somam mais de 600 milhões de reais. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Ayrton Faleiro, que é deputado federal pelo Pará. Deputado Ayrton Faleiro, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Bom dia a vocês, bom dia aos nossos telespectadores. Olha, um informe, eu estou aqui em Alter do Chão. Olha, hoje é o Festival de Cinema aqui de Alter do Chão, que é uma iniciativa do nosso mandato, vai até domingo, então quem puder participar de forma presencial ou virtual, é só sucesso aqui. Cinema em Alter do Chão. E também aproveitei fazer visitas ali na região da seca, né? E eu estou aqui para a gente conversar sobre essa temática, né?
Primeiro, dizer assim de que nós precisamos fazer uma reflexão profunda, porque se a gente discutir apenas ações mitigatórias, que são muito importantes, eu digo ações emergenciais, como essa do seguro defeso para pesca, que está ajudando muito, isso é muito importante, como trazer Bolsa Família antecipada para as famílias que estão passando por dificuldade, ou então um crédito para agricultura familiar e populações tradicionais que estão precisando muito para recuperar suas lavouras, né? Ou seja, uma reestruturação produtiva, né? O combate aos incêndios, que aqui está só fumaça, né? Inclusive com incêndios criminosos aqui, né? Gente que sai botando fogo, essa turma da maldade que não quer preservar a Amazônia, os negacionistas, né? Tudo isso é importante, mas nós precisamos fazer com que a gente tenha uma leitura das causas dessa seca, porque nós vivemos um debate global hoje em que tem uma turma que acha que a intervenção humana não tem nada a ver com as alterações climáticas, com a emergência climática, com a crise climática. E tem nós e outras pessoas, que pensam diferente, que é exatamente a intervenção humana na natureza que está levando às alterações climáticas. Eu gosto muito de uma frase do Leonardo Boff, em que ele diz que se nós não dermos um cavalo de pau na intervenção com a natureza, nós estamos caminhando para a nossa possível extinção enquanto espécie, né? E ele até brinca, não é porque nós somos inteligentes, etc., que a gente não pode ser extinto por uma reação da natureza. E ele menciona os dinossauros, né, que eram bem maiores que nós. Então eu estou aproveitando desse debate também para que essa reflexão venha a COP30 aqui para o Pará, para a Amazônia, para o Brasil, né? Nós estamos indo agora na COP lá em Dubai e assim por diante. Então vamos fazer esse debate com um olhar mais também estruturante e do que tem causado essas secas. Deputado, a partir desse contexto que o senhor vem nos colocando, eu queria saber qual tem sido o impacto dessa seca tão agravada que vem ocorrendo aí na região para a vida cotidiana das pessoas. Vários municípios estão em estado de emergência, mas eu queria que o senhor pudesse trazer um relato do que, de fato, isso interfere na vida das pessoas, das crianças, das mulheres, dos idosos, como que esse aspecto ecológico, que é uma consequência aí da ação humana, afeta as populações locais. O senhor já trouxe alguns elementos, mas eu queria que o senhor trouxesse um relato mais sobre esse dia a dia. Bom, a situação é dramática, né? Aqui na Amazônia, os nossos rios são nossas estradas e tem muitos rios que estão sem condição de navegação, tanto para chegar os alimentos, como para as pessoas se deslocarem, como para chegar os serviços públicos de saúde, educação, né? E o que a gente está observando é peixe morrendo, boto morrendo, e isso vai interferir na pauta alimentar das pessoas, né? As plantações do pessoal da agricultura familiar, da população tradicional, bananeira desabando, o coco morrendo, são as frutíferas morrendo, e uma estiagem, que já era a hora de começar a chuva aqui, começar o plantio. Então, nós vivemos uma realidade que está ameaçada a safra futura, né? As populações indígenas vivendo o mesmo drama, o mesmo problema, né, com seus plantios, né? A água, né, que estava sendo usada hoje não serve mais, então nós temos um problema de abastecimento d'água, de alimentar, da saúde chegar até as pessoas, né? E nós precisamos muito do socorro do governo federal para nos atender nesse momento duro que nós estamos vivendo aqui na região. Deputado, o senhor está em Alter do Chão, o senhor está falando de um festival de cinema.
O Festival de Cinema, ele se preocupou com essa questão, ele está abordando essa questão, está falando da COP30, por exemplo, deste momento tão importante de mudanças climáticas, de quanto a ação do homem vem sendo prejudicial e que é para ontem, não dá mais, talvez seja uma situação que não dê mais para reverter. Como é que o festival vai tratar essa questão? Bom, o Festival de Cinema, ele nasceu, inclusive, com uma proposição do nosso mandato, aqui junto com fazedores e fazedoras de cultura, para que a gente possa falar da Amazônia, falar das nossas belezas, das nossas riquezas, da nossa ancestralidade, das nossas experiências socioculturais, né? Mas principalmente para debater os grandes temas, né? E esse festival, ele traz com força a crise climática, a COP30, né? E exatamente quando nós planejamos e começamos o Festival de Cinema, que tem mais de 3 anos que ele é executado, a gente não está vivendo essa crise na profundidade que nós estamos. Então ele está com uma temática muito atualizada, né? Mas eu depois queria até dialogar com vocês, porque o nosso mandato articulou muito junto ao governo federal e nós temos boas notícias já da vinda do governo federal aqui para a região para ajudar a nos socorrer aqui. Então, se o senhor quiser exatamente falar sobre isso, sobre a ação dos governos, não só do governo federal, mas como tem se organizado também os governos estaduais desses estados do norte para aí evitar piores consequências dessa seca, e não só da seca, né, deputado? A gente vem sofrendo também com aquecimento na região, uma alta de temperatura na região também, que interfere não só na vida dos humanos, mas também nas condições de trabalho, que essas pessoas trabalham muito ligados à terra. Então, modifica totalmente um ecossistema, não só de vida, mas de trabalho. Queria que o senhor, então, pudesse falar dessa atuação do governo federal e do governo estaduais também. É bom entender que ano de El Niño, que é o nosso caso, né? Por si só, mas as alterações climáticas são globais e cada vez mais de forma frequente, né, e prolongada, essa situação altera uma coisa fundamental na Amazônia, porque na Amazônia, mesmo que não esteja chovendo, a umidade do ar é alta, né? Você estando na sombra, você não sente calor. Daqui nós estamos vivendo outra realidade. Além da falta da chuva, a falta de umidade no ar, né? Isso altera o pH dos rios, altera tudo, né? Altera as condições de trabalho, como você mencionou, né? E o que nós estamos observando, e o nosso mandato tem feito um trabalho muito grande sobre isso, primeiro, chamar a atenção dos municípios. Começa pelo município. O município tem que decretar o estado de emergência ou de calamidade pública, para que os governadores reconheçam esse estado. E teve alguns lugares que os municípios demoraram a fazer isso, né? Alguns lugares que o estado demorou a fazer isso, né? Mas graças a Deus a coisa andou mais, né? E além de decretar agora o estado de emergência, né, nós precisamos fazer esse atendimento inicial. A boa notícia que eu tenho é que, assim como foi feito no Amazonas, e eu parabenizo o governo do presidente Lula, que tanto aqui no norte como lá no sul do Brasil, que é o contraste, né, que são as enchentes lá, né, as chuvas, tem reagido bem. Nós temos agora a confirmação na próxima terça-feira, dia 7 de novembro, a vinda aqui do ministro Valdez, que é o responsável pela Defesa Civil, né, que ele é da integração regional, o ministro Jader Filho, que é das cidades, e nós estamos articulando para que outros ministérios venham juntos para cá. Por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem que socorrer a agricultura familiar, Ministério dos Povos Indígenas, Ministério do Meio Ambiente, né, que esteja aqui conosco, Ministério do Desenvolvimento Social. Eu estive pessoalmente com o ministro Wellington Dias, né, para que a gente tenha aqui uma ação de governo, não pode ser a ação de um ministério ou dois, uma ação de governo para socorrer a turma aqui. E eu estou também trabalhando, até amanhã tem uma reunião aqui com as organizações sociais, para que a gente avance também numa proposição mais concreta, porque é difícil também para o governo agir, mesmo que tenha os decretos de emergência, mas para atender quem tem o conhecimento local e que tem que dizer para o governo onde o calo está apertando, né? Então eu estou amanhã com uma reunião de trabalho aqui para que a gente apresente
aos ministros e ministras que vierem para cá quais são as demandas concretas que nós precisamos de atendimento emergencial, mas nós precisamos, eu vou antecipar uma conversa muito boa que nós tivemos semana com o presidente do BNDES, o Mercadante, em que ele fala da possibilidade do Fundo Clima, por exemplo, financiar a restauração, reestruturação produtiva das populações dessas áreas com impacto climático, que vai, digamos, impactar de imediato, mas também no ano que vem, né? Porque se você não restaurar agora, você vai ter falta de alimento no ano que vem. Então, acho que o BNDES tem um papel muito grande, o Fundo Amazônia, o Fundo Clima, para ajudar a gente nessa crise climática que nós estamos atravessando. Eu estava até meio assim preocupado, porque eu fiz muitas articulações e o pessoal aqui cobrando a vinda do governo federal no Pará e estava demorando, mas graças a Deus hoje eu recebi a notícia que eles confirmaram, nos informaram que estão vindo aqui na terça-feira, agora dia 7, em Santarém, porque Santarém é o município polo da região mais afetada com a seca no estado do Pará. É isso. Conversamos com o Ayrton Faleiro, que é deputado federal pelo estado do Pará. Deputado, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o que está acontecendo e também, ao mesmo tempo, falar da cidade e do socorro que precisamos agora do governo federal e do governo do estado também. O governo do estado tem que estar junto nessa empreitada. Com certeza. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Famílias indígenas Paracanã tiveram que sair temporariamente com apoio da FUNAI de duas aldeias da terra indígena Apitereuá, no sul do Pará. Os indígenas temem retaliações dos invasores em consequência da operação de desintrusão do território indígena deflagrado pelo governo federal no início de outubro e que continua em andamento sem prazo para acabar. Para falar com a gente sobre essa questão, nós conversamos agora com o Paulo Maldos, que é psicólogo e defensor dos direitos indígenas. Paulo Maldos, seja bem-vindo à Revista Brasil TVT, tudo bem? Tudo bem. Paulo, vamos falar então dessa questão da desintrusão do território indígena no estado do Pará, que vem sendo ganhando bastante repercussão. O governo federal entrou com uma ação no início de outubro, mas a gente sabe que existe pressão de vários setores aí contra essa retirada desses invasores. Você, que é defensor e psicólogo, defensor dos direitos dos povos indígenas, queria te ouvir sobre essa questão, como é que você avalia, traz um relato para a gente aí dessa ação do governo federal de desintrusão aí do território indígena. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, agradeço muito esse espaço aqui com a TVT. Eu gostaria de iniciar falando um pouco da importância da desintrusão, né? Desintrusão, assim, eu avalio como das ações mais nobres do Estado brasileiro, né? Porque o Estado se movimentando com seus servidores, com seus recursos, né? Para retirar invasores de territórios indígenas que se constituem como uma ameaça à vida dessas comunidades, né? Então, é um compromisso humano da nossa Constituição e do nosso governo atual, né? Envolvendo um contingente considerável de servidores públicos, cerca de 295 servidores, dos mais variados órgãos públicos, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, FUNAI, Ministério da Justiça, e uma IBAMA, e um conjunto imenso, né, de servidores que estão lá para retirar de forma pacífica, ordeira, aqueles invasores, né, que sabem que estão lá ilegalmente, né, e para proteger a vida daquelas comunidades, inclusive o povo Paracanã, ali de Apitereuá, um povo de muito recente contato, né? Eles têm uma história muito recente de contato com a sociedade brasileira, né? Portanto, são extremamente vulneráveis, né?
E esses servidores, eu considero dos servidores que merecem, talvez, mais respeito e consideração por parte da nossa sociedade, né? Que são realmente pessoas muito abnegadas, que passam meses longe de suas famílias, enfrentando situações muito difíceis naquela região, né? Incluindo hostilidade daqueles invasores, ou de parte deles, né? Principalmente dos maiores, né? Invasores, fazendeiros, grileiros, madeireiros, garimpeiros, né? Que oferecem risco de vida considerável para aqueles servidores. Então, são servidores exemplares, que eu diria, nessa ação de governo. Então, essa ação foi planejada com muita antecedência, né? Houve um planejamento estratégico para ela que fosse realizada, estabelecendo responsabilidade de cada órgão público, de cada servidor, um cronograma de ação, né? Essas fases, né? E a gente vem vencendo, percebendo, né, que essas fases todas vêm sendo realizadas assim de forma muito correta, né? E assim, os prazos vêm sendo rigorosamente cumpridos, né, com as ações. Então, até o momento, só para finalizar, assim, até a semana passada, dia 31 de outubro, terminou a fase de saída voluntária daqueles que estão lá invadindo a terra indígena, né? Foi a justiça que determinou, não foi o governo, né? Então, foram oficiais de justiça que deram prazo para que eles saíssem de forma voluntária, né? Retirassem gado, retirassem o que quisessem e pudessem. E esse prazo terminou dia 31, agora, semana passada, terça-feira. Então, aproveitando que você já falou desse processo, dessa primeira fase da desintrusão que foi encerrada no dia 31, inclusive o governo federal publicou um boletim sobre um balanço do que foi essa primeira fase, falando de todas as apreensões e as retiradas que foram feitas por esse corpo de funcionários públicos que o senhor bem colocou, que são de diversas áreas, e agora começa uma fase de planejamento dessa segunda fase, onde ainda há possibilidade de uma saída voluntária dessas pessoas não indígenas que se encontram nessas terras de forma invadida, né, ilegalmente. Então, mas eu gostaria de ouvir o senhor sobre, no Congresso, inclusive, houve uma repercussão dessa ação de parte da bancada ruralista de tentar interromper ou que a desintrusão não fosse realizada. Como é que o senhor avalia essa tentativa de impedimento da ação por parte dessa bancada, desses deputados e senadores, enfim, desses congressistas, né? E também que o senhor pudesse comentar qual que é a importância da garantia dessa terra indígena para esse povo que o senhor já bem colocou, é um povo de pouquíssimo tempo de contato conosco, que não somos a comunidade deles, né? Perfeito. Então, houve sim uma movimentação muito grande de setores políticos, né? O prefeito da região, por exemplo, de São Félix do Xingu, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, tentando impedir a continuidade da operação, e vários outros se movimentaram fazendo pressão direta sobre os ministérios, sobre a cúpula dos ministérios, sobre ministros de Estado, né, como o ministro da Justiça, por exemplo, muito assediado por esses setores. Agora, é algo extremamente vergonhoso, porque o que temos ali são todos os invasores daquela terra são de má fé. Entraram ali sabendo que era terra indígena, demarcada, homologada, registrada pelo Estado brasileiro, são terras públicas, com usufruto exclusivo dos indígenas. Os indígenas não possuem a propriedade da terra, pertence à nação brasileira. Então, eles entraram ali sabendo perfeitamente que estavam entrando em terra pública, se apossando de terra pública, além dos crimes. Foi a terra mais devastada nos últimos anos, ambientalmente. 50 mil hectares destruídos.
nos últimos anos. Foi detectado trabalho escravo ali. Teve vários casos de trabalho escravo identificados, né? Muitos criminosos, não estou generalizando, mas foram identificados vários criminosos foragidos ali. Entende? Então, essa ação dos políticos me parece algo assim típico da nossa sociedade, né? Que a dita propriedade privada, né? Basta por cerca que vira propriedade privada no Brasil, né? Ela fica como que algo sagrado, né? Mesmo sendo ilegal, né? Os índios também, o Estado brasileiro também tem direito a ter propriedade, né? A gente está defendendo aqui a propriedade, né? O Estado brasileiro defendendo a sua propriedade, que é da nação brasileira. E eles invadem, destroem, exploram, trabalho escravo, né? E como podem políticos se movimentar em defesa de setores assim, né? Mas, enfim, num breve balanço, também gostaria de dizer que, notícia bastante recente, a avaliação que a equipe de governo tem lá dessa fase, né, foi de que cerca de 70% do gado já foi retirado da região. 70% nessa fase voluntária, né? E tem muito gado nos sobrevoos recentes que fizeram, tem muito gado que está reunido, pronto para ser colocado ou em caminhões ou sair nas estradas, né, para ser retirado. Também tem outro contingente de gado pronto para ser retirado. Então, a informação de forma voluntária, já cerca de 70% já saiu, é muito boa. E fora que tem outros para serem retirados, além do que foi detectado muitas casas vazias, muitas fazendas já abandonadas, prontas para, enfim, serem incorporadas de volta ao Estado brasileiro, né? Que quem é o dono legítimo daquelas terras com usufruto exclusivo das comunidades indígenas. Mas, infelizmente, essa movimentação desses setores na tentativa de proteger os invasores não deu certo. O ministro Barroso, Luiz Barroso, ele rejeitou duas ações na semana passada, dia 31 de outubro e dia 1º de novembro. Duas ações tinham essa finalidade de estancar, suspender a continuidade da desintrusão. Foram, digamos, o conteúdo do ministro Barroso foi excelente nesses documentos que ele produziu, rejeitando a suspensão, né? Reafirmando os direitos indígenas, reafirmando o processo todo, elogiando e lembrando todo o planejamento feito, que foi aprovado e homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Todo o planejamento feito pela equipe de governo foi aprovado, todo o planejamento foi aprovado e homologado pelo ministro Barroso, né? E rejeitou as duas ações. Mas eles, não satisfeitos, continuaram com pressão violenta sobre esses setores do governo brasileiro, e a gente vê com preocupação alguns sinais de inibição, sabe? Nesses últimos dias, estou me referindo realmente aos últimos 2 dias, 3, certa inibição em ir a campo e tal, talvez com receio, né? Com a violência verbal que acompanha essa atuação dos políticos. E, não sei se vocês viram, circulou um vazamento de conversas telefônicas entre invasores, grandes invasores, né, falando de compra de armas nos Estados Unidos para armar armadilhas e atacar as forças, os servidores que estão ali presentes, né? Então, talvez esse conjunto tenha inibido um pouco os servidores que estão lá presentes, né? E a própria cúpula, digamos, de alguns ministérios podem ter dado uma orientação de forma a inibir, nesse contexto, a continuidade das ações, né? Isso, a gente se preocupa com isso, porque está perto das chuvas na região. E se chegarem chuvas com força,
realmente podem comprometer toda a continuidade da operação. Então, a luta contra o tempo, a gente dá continuidade à desintrusão e garantir o direito daqueles indígenas, né? E lembrando, por fim, que o contingente de servidores que está lá, a partir da aprovação do plano de desintrusão pelo Supremo Tribunal Federal, plano aprovado e homologado pelo ministro Barroso, eles passam, digamos, a ser, a referência deles passa a ser o próprio Supremo. Eles têm que prestar contas ao Supremo Tribunal Federal, né? Os servidores têm que executar aquele plano aprovado naquele cronograma, com aquela divisão de responsabilidades que entra FUNAI, IBAMA, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né, INCRA, né, levando as pessoas, os pequenos, né, de boa fé, que têm direito a políticas públicas para, né, serem acolhidos em assentamentos de reforma agrária. Enfim, esse contingente todo presta contas ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, é eles que eles têm que se reportar prestando conta das ações no tempo certo, com a responsabilidade certa sendo assumida, né? Na perspectiva de garantir o direito de todas e todos, sejam indígenas ou não indígenas, né? Particularmente proteger as vidas daquelas comunidades indígenas, mas garantir o direito de todos e que o processo todo seja transcorrer de forma pacífica, ordeira, como vem sendo feito até agora. E assim a gente espera que continue. Conversamos com Paulo Mados, que é psicólogo e defensor dos direitos indígenas, e conversou conosco sobre o processo de desintrusão que acontece no território indígena dos Paracanãs. Muitíssimo obrigada pela sua participação. Nós seguimos acompanhando esse processo, porque, de fato, como o senhor colocou, é uma retomada de usufruto de um povo que tem direito e garantias naquele território que é deles e assim deve ser garantido pelo Estado brasileiro também. Muitíssimo obrigada. Eu gostaria de agradecer esse espaço da TVT e de você, né, entrevistador, e um tema tão relevante que é a vida dos nossos povos originários, né, quem a gente deve tanto e a nossa Constituição garante, né? Então, é um tema muito relevante. Eu agradeço a TVT e a vocês por esse espaço. Abraço. No nosso momento cultural, vamos falar do legado de Danilo Santos de Miranda para a cultura do Brasil. Sociólogo, filósofo e ex-seminarista, ele dedicou 55 anos de sua vida ao Serviço Social do Comércio, que é o SESC, aqui de São Paulo, e que transformou a entidade ligada ao setor do comércio uma das maiores potências da cultura do país. Ele morreu no final de outubro, aos 80 anos, em São Paulo. E sobre o legado de Danilo Santos de Miranda, a revista Brasil TVT conversa agora com Paulo Betti, nosso ator, diretor teatral. Paulo, obrigado por falar com a gente aqui no Revista Brasil TVT. É uma honra te ter aqui com a gente para falar do Danilo Santos de Miranda. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cosmo. Obrigado, Ana. Eu estou muito feliz aqui. Eu acho que quase tudo já foi dito, não é? Sobre o Danilo Santos Miranda, né? Porque a dimensão do Danilo, acho que foi realmente correspondida pelas matérias que eu li nos jornais, que eu vi na televisão. Eu tive uma relação muito positiva e muito boa com o SESC. Quando eu cheguei em São Paulo, em 71 mais ou menos, eu me tornei sócio do SESC. Sócio, né? Tinha carteirinha, eu até ia pegar a carteirinha para mostrar para vocês minha carteirinha do SESC. E no SESC, ali na rua Doutor Villanova, onde tem o Teatro Anchieta. Então, eu trabalhei no Teatro Anchieta. Eu fiz também uma peça de teatro que foi apresentada no Teatro Anchieta, num festival de teatro amador, uma das primeiras peças que eu fiz na minha vida. E o Danilo já estava nessa origem ali do Teatro Anchieta. Hoje parece que chama-se Sesc Consolação, né? Mas era Teatro Anchieta, Sesc Doutor Villanova. Eu acho que, assim, só a quantidade de
SESC, Danilo abriu em São Paulo, né? Mais de 30, 40 SESC que ele criou, né? Conceito do SESC, né? De você ter um lugar onde você, do lazer, onde você tem a cultura, onde você tem a livraria, onde você tem a comedoria. Eu acho muito legal o lance da comedoria no SESC, né? Um lugar onde você vai para comer, né? Ter uma refeição digna, num preço ótimo. Então, tudo isso junto, é tudo... eu espero, sinceramente, que o Danilo tenha preparado a sucessão dele, porque a falta do Danilo é assustadora para a gente, né? Para nós artistas, porque você tem 30 lugares no estado de São Paulo onde você pode fazer o seu show, onde você pode fazer sua peça de teatro. Tem a editora do SESC, né? Um dos últimos livros que eu li com muita satisfação foi editado pelo SESC, que era o livro sobre o Sérgio Manberti, o ator Sérgio Manberti. Então, não sei como muito sentida a perda do Danilo, né? Tanto que o velório dele lá no Sesc Pompeia foi catártico, né? As pessoas cantavam, dançavam. Foi um gurufim mesmo, assim, né? Digno de um homem que entendia o valor da arte, né? Entendia o valor da cultura, né? E dedicou toda a sua vida para isso. Eu acho que... Não sei o que mais eu posso dizer, mas a minha experiência com o SESC também... Paula, eu queria aproveitar que você comentou sobre os SESCs, e ele foi um grande idealizador desses espaços culturais, não só ele, mas toda a equipe do SESC, ele ali encabeçando toda essa articulação. Mas uma visão que ele tinha, e muitas vezes ele falou desse lugar que ele entendia que os espaços de cultura da cidade não poderiam ser um oásis fechado, mas sim deviam ser como ágoras que espelhassem a comunidade, que espelhassem o seu arredor e que fossem elementos da cidadania. Então, queria que você comentasse um pouco esse legado que ele deixa a partir desse inúmeros SESCs, inclusive tem outros já sendo organizados não só na cidade de São Paulo, mas em cidades outras aqui do estado, e fora do estado também há sedes do SESC, mas desse lugar onde a cultura e a cidadania se encontram, que era um grande pensamento do Danilo. Eu acho que é o exemplo, né? O que ele deixa é um exemplo, né? Porque existem SESCs no Brasil inteiro. Eu tenho feito minha peça em muitos SESCs por aí, nesses últimos tempos, e o Danilo é o exemplo de todos, né? Assim, mesmo que a gerência dele estivesse circunscrita ao estado de São Paulo, o fato do respeito que os artistas têm, e tudo que se fala e tudo que se vê em torno do SESC de São Paulo acaba refletindo e mandando isso para os outros SESCs também, para que eles se mirem, né, nessa ideia do Danilo de que fosse uma ágora, né, que fosse aberto. E você vê mesmo uma diversidade quando você entra no SESC. Você vai ver um espetáculo, você vê o público e você vê que é gente de todo lugar, né, que vem da periferia para ocupar esses lugares, né, que são muito bons. São Paulo tem além do SESC, tem os CELS, que não está ligado ao SESC, mas que tem mais de 30 CELS em São Paulo. Espero que eles estejam ativos. Porque o que tem no SESC? Tem um lugar para os velhos fazerem sua hidroginástica, para se encontrar, para bater um papo, para ter um curso de teatro, para ter um curso de tricô, para ter uma peça do Gerald Thomas, para ter uma peça do Bob Wilson, para ter um espetáculo de tambores da Bahia.
Então, é uma programação assim que você abre o jornal e vê as coisas que acontecem ali no Sesc o tempo todo, os shows, né? Então, e dentro dessa ideia do Danilo de produzir também, isso que é bacana, não só exibir, mas produzir. Então, ele meteu a mão na massa, né? E ele produziu peças, né? Agora mesmo tem uma peça do Gerald Thomas, que é a produção do Sesc, né? E é uma peça provavelmente de teatro experimental, não é uma peça de teatro comercial, não é? Então, esse risco que o Danilo se propunha correr, né, de compreender a arte. Não é à toa que ele era muito bem relacionado com alguns artistas polêmicos, digamos assim, né? Ele tinha essa compreensão. Você vê, quando ele morreu, foi uma avalanche de postagens, né? Todos os artistas, todos os que tinham trabalhado ou passado pelo Sesc, falando de características dele, né? E fotos com ele, enfim, era uma pessoa muito querida e muito capaz. Tanto que algumas pessoas diziam que ele seria um grande ministro da cultura, né? Embora eu acho que é diferente, né? Eu acho que isso não é muito justo com os ministros da cultura, porque a liberdade que o Danilo tinha no Sesc, provavelmente nenhum ministro da cultura teria, né? Em governo nenhum, não é? Mas eu sempre fui um grande admirador do Danilo. O que eu queria dizer é o seguinte: como eu nasci na roça, tal e coisa, eu sempre tive muito problema com natação. E o Sesc tinha aquela piscina maravilhosa ali na Doutor Villanova, né? Então foi a primeira vez que eu dei minhas braçadas assim, com tranquilidade, sem medo de me afogar, né? Porque a coisa do garoto que aprende a nadar no rio ou na lagoa é que ele tem um pânico danado de morrer afogado, né? De não dar pé, né? Então, o Sesc foi o lugar onde primeiro eu tive uma piscina, né? Isso parece uma coisa, parece pouco, mas é muita coisa. Você poder desfrutar de uma piscina, né? De um lugar para você comer uma comida correta, balanceada, né? Eu acho que o Danilo realmente é insubstituível. E para além disso, né, Paulo, você também que foi um lutador aí em defesa da democracia brasileira, o Danilo também se destacou, para além disso, como muitos falaram, reinventou a forma de fazer cultura no Brasil, também foi um defensor da democracia, resistência à ditadura civil-militar. O quanto ele tem esse legado para além da cultura também, que também se envolve a manter, que caminham junto praticamente, né, Paulo? Não, o Sesc sempre foi um espaço, né, quando estou falando de 70, era ditadura, né? No entanto, peças de teatro que eu vi no Sesc eram absolutamente libertárias, assim. Eu me lembro de um espetáculo chamado A Capital Federal, que foi produzido pela Cleide Iaconis, com direção do Flávio Rangel, que era um tremendo libelo contra a ditadura e estava sendo apresentado ali no Sesc, né? A curadoria, né, dos espetáculos do Sesc, né? Eu fico observando, porque muitos colegas, onde eles estão, quem está atuando, em que espaço está. Eu agora acabei de fazer 3 sessões da minha peça no Sesc, não no Sesc de São Paulo, né? Mas no Sesc do Paraná. Então, essa ideia do Sesc, né, como um lugar exemplar de que vale a pena o investimento financeiro na cultura, de que a cultura rende dividendos, quer dizer, que cada real investido na cultura dá um retorno de 7 reais. A cultura é mais sustentável do que a indústria automobilística,
do que a indústria farmacêutica. Ela tem mais importância dentro do nosso PIB do que esses setores. Então, e não sou eu que digo isso, são as pesquisas que mostram, né? Quer dizer, tem um valor inestimável, né? E o Danilo era o cara que transitava dentro desse mundo, né? Por exemplo, o Teatro Brasileiro de Comédia é um dos que vão ser restaurados agora e incorporados ao patrimônio do SESC. Puxa, isso é uma coisa genial, né? Quer dizer, a história do teatro brasileiro, um dos palcos mais importantes da história do teatro brasileiro, sendo abraçado por uma instituição poderosa como o SESC e garantida ali a sua perpetuação ali como espaço cênico. Isso, para mim, tem um valor inestimável. Quando soube que o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que fica na rua Major Diogo, em São Paulo, ia ser incorporado ao patrimônio e ao equipamento do SESC, eu falei assim, gente, que somente um homem que tem uma visão dessa que pode fazer, ter uma atitude dessa, né? Aproveitando, Paulo, a gente tem um minutinho final aqui, a gente não poderia perder a oportunidade de você também falar de seus próximos projetos. Você deu aí uma leve pincelada que você passou pelo Paraná, pelo CS do Paraná, mas quais são os próximas agendas aí de Paulo Betti? Olha, a minha agenda nesses últimos 9 anos e daqui para frente continua mais ou menos a mesma. Quer dizer, eu estou na estrada indo de encontro ao público. Quer dizer, eu acho que a gente não pode de jeito nenhum perder o contato direto com o nosso público. E isso estou falando da esquerda em geral. Quer dizer, a gente passou isso e perdemos uma eleição por nos distanciarmos, digamos assim, do público, do povão, de quem está a fim de te encontrar, de quem quer saber o que sabe. Portanto, eu tenho o meu projeto chama-se De Carona com a Cultura. É um busão ou uma van e estrada fazendo a minha peça, que chama-se Autobiografia Autorizada, onde eu conto a história da minha infância, a história da minha adolescência, do ponto de vista de uma família de imigrantes italianos que ocuparam o lugar dos escravizados nas senzalas. Eu digo, e é real, que eu nasci numa senzala, porque os italianos ocuparam aquelas casas, aqueles cômodos grandes que eram as senzalas. Houve pouco melhoramento quando houve a troca, né? Dos negros pelos italianos nas senzalas, porque houve uma pintura, uma caiação, algum trato ali no chão, e ali eu nasci numa senzala. Então, a minha peça fala sobre isso, sobre a importância do ensino público, como foi possível o desenvolvimento da minha intuição artística através do apoio da escola pública. E depois da peça, eu parto no corpo a corpo, porque hoje o público quer tirar fotografia, quer te abraçar, quer falar com você. Eu ofereço fotografia, eu estou andando na rua assim, tem alguém passando e fala assim, a pessoa me olha muito e fala assim, você está querendo fazer uma foto comigo, né? Aí, às vezes, tem pessoas que falam assim, não. Já tive alguns não. Mas 95% das pessoas falam assim, puxa, que bom, eu estava meio com vergonha de pedir. Daí, então, eu faço a foto e depois falo assim, me marca no Instagram. Me marca no Instagram que eu te reposto, né? Maravilha. Então, isso, quer dizer, a minha ideia é a gente estar muito próximo do público. Nada substitui. Não tem propaganda política, não tem o que substitua você estar ali, né? Se você vai estar no lugar. Eu fiz 10 pontos aqui da periferia do Rio de Janeiro, comunidades tal, com a minha peça, e não é que tem um público enorme, tem 300 pessoas, mas 300 pessoas são tocadas profundamente
por uma peça de teatro. Você percebe que eles estão ali passando por um momento especial da vida deles. Que não é você aparecer na televisão, que não é você... Não, é você ali, é a pessoa poder se medir com você. Né? Depois que acaba a peça, então eu venho para a plateia e tal, a pessoa fica do meu lado. Uma vez eu tive a oportunidade de ficar ao lado do Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Mal comparando, né? Quer dizer, eu podia me comparar com alguém mais modesto, talvez Tostão, né? Tostão. Aí você percebe que você não é tão menor que o Tostão, entende? E você fala assim, puxa vida, eu poderia, talvez, se eu jogasse um pouco melhor, ter tentado a carreira ali. E com a gente acontece isso, porque você está no palco, você tem as luzes, você tem uma história. Depois que acaba isso, esse contato realmente faz a diferença. Com certeza. Conversamos com o Paulo Betti, ator e diretor teatral, sobre Danilo Miranda, que infelizmente perdemos essa semana, mas também nos deixou um grande legado no seu trabalho junto ao SESC, tanto na cultura como no bem-estar, como o Paulo bem disse, tem lá toda uma estrutura, uma ágora de acesso à população. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco, foi um prazer conversar contigo. Obrigado, Ana, obrigado, Cosmo. Evoé, Danilo. Evoé. Abraço. Abraço. E com esse belo papo cultural com o Paulo Betti, falando aí do legado de Danilo Santos de Miranda, precursor aí que revolucionou o modo de fazer cultura, com o SESC principalmente, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Encerramos mais uma edição do nosso programa. Aproveito para dizer a vocês que caso vocês queiram reassistir ou compartilhar alguma das nossas entrevistas de hoje ou das edições anteriores, vai lá no nosso YouTube, youtube.com/RedeTVT. Estão os vídeos disponíveis lá, cortados por entrevista, ou o programa na íntegra, você pode ter acesso a hora que você quiser. Forte abraço para quem nos acompanhou no dia de hoje. Lembrando, Danilo de Miranda, vamos aproveitar a cultura, a arte e o bem-estar nas nossas cidades. Até semana que vem. Ana falou do YouTube e da TVT, eu também reforço a você que nos ouve pela Rádio Brasil Atual, também se inscreve, vai lá no YouTube da Rádio Brasil Atual, @Rádio Brasil Atual, se inscreve também e fortalece tanto a Rede TVT como a Rádio Brasil Atual. Obrigado pela companhia, boa semana, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!